não estou falando isso por mal, por favor, não me malinterprete, mas é um pouco normal que numa conferência, sobretudo com este assunto, vamos ser sinceros, não dá ibope. É um assunto que, em alguns casos, até afugenta as pessoas. Mas louvamos a Deus pela sua vida que está aqui conosco. Agradecemos, sobretudo, a confiança que o pastor desta igreja, o pastor Anderson, tem tido em nos permitir ocupar esta tribuna santa, ocupando-a para falar de um assunto de uma envergadura que transcende ao nosso entendimento. Bom, quero, para os amantes do assunto de escatologia, porque nem todos são amantes, vamos ser sinceros. Uma coisa é você ser amante das Escrituras Sagradas e outra coisa é você ser amante deste assunto em particular, e nem todos, repito, são amantes da escatologia bíblica, porque é um assunto difícil, causa em alguns um pouco de temor, medo, enfim. Não estou aqui para recriminar absolutamente a ninguém, mas nosso pastor Anderson nos deu a boa informação que estaremos estendendo esta conferência de escatologia até a terceira quarta-feira de março. Amém. Então anote aí, teremos mais 3 quartas-feiras, com exceção da última. A última quarta-feira não teremos mais, então estaremos na próxima semana, será dia 4, se o Senhor Jesus nos permitir, dia 11 e dia 18 de março. Anote aí, se você puder anotar. Eu estou sendo aqui anotado por uma câmera, a câmera não me deixa mentir. Dia 4, dia 11 e 18 de março. Então, terminamos essa conferência no dia 18 de março, se Jesus não voltar. Se voltar, a culpa é dele. É somente dele e nada mais do que dele. Mas, amém. Se ele voltar, o lucro é nosso. E a perda é para aqueles que não esperaram o arrebatamento. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse. Vamos começar exatamente no ponto onde nós paramos. Se alguém puder fazer a grande bondade e gentileza, né? Eu ainda não tenho a visão periférica. Aliás, tenho, mas não esta daqui da frente. Isto. Obrigado. Eu não tenho os 3 olhos ainda, não sou esqueci o nome daquele personagem da mitologia egípcia, da mitologia egípcia. Ele tinha 4 olhos, olhava para todos os lados, tinha um olho atrás e até um na frente. Não, basta usar óculos. Basta usar óculos, é fácil. Já uso desde os 12, mas amém. Vamos lá então, o livro do Apocalipse, capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 20. Você que veio hoje definitivamente foi corajoso e perseverante, e continuará com a graça do Senhor perseverante. Apocalipse capítulo 20, versos 11 ao 15. Vamos fazer leitura de um assunto pouco conhecido, falado entre aspas, mas pouco ensinado. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15 diz: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13. Deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos falar sobre o trono branco, o juízo final. Eu tenho ao longo dos anos que temos servido a Deus, são 50 anos, completaremos 51, permitindo Deus em agosto,
mas ao longo desses 50, quase 51 anos, eu ouço muito a seguinte pergunta: os salvos vão participar do juízo final? Resposta: sob hipótese nenhuma, porque o juízo final não cabe aos salvos, cabem aos ímpios, ou a todos aqueles que rejeitaram a Deus. Aí você pergunta, quais são aqueles que rejeitaram a Deus? Número 1, aqueles que não tiveram a experiência de receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Número 2, os eventuais cristãos que conheceram a Jesus, mas que na trajetória da sua vida cristã decidiram rejeitá-lo. Aí entramos não uma polêmica, mas eu não quero entrar nesta veia teológica que tem criado, infelizmente, muita polêmica pelo desconhecimento profundo de uma matéria da teologia chamada hermenêutica bíblica. Repito, não quero ser aqui polêmico. Entendemos que este vídeo vai ser reproduzido no YouTube, pode causar uma polêmica, mas não é a minha intenção. A minha intenção é ser puramente bíblico. Não estou aqui expondo um ponto de vista meu pessoal. Uma coisa é teologia, outra coisa é ideologia. Deixe isso bem claro. Ideologia vem de ideias, pontos de vista. As ideias, os pontos de vista geralmente nascem numa linha de opinião de A, B e C, baseado numa investigação não ainda teologicamente comprovada. Mas com respeito à salvação biblicamente, teologicamente, e aí não quero entrar em polêmica, repito, porque aos que vão nos assistir no YouTube podem dizer que eu sou arminiano. Não sou arminiano e não sou calvinista. Há algum tempo atrás, um grupo de pastores hispanos na Flórida perguntaram a mim: pastor, você é calvinista ou arminiano? Nenhum dos dois. Mas você está em cima do muro? Não, eu estou dentro das Escrituras, porque a Bíblia não me ensina nem o sistema calvinista e nem o sistema arminiano. Resumindo, para você que não sabe as diferenças, o calvinista ensina: salvo uma vez, salvo para sempre. Quem já ouviu falar disso? Isso é um pensamento calvinista, mas não existe textos bíblicos suficientemente alicerçáveis ou textos bíblicos suficientemente fundamentados que deixem 100% claro que a salvação não se pode perder. Eu não vou entrar nesse pormenor, que gastaremos muito tempo, e o nosso tempo é muito precioso e curto. Mas a Bíblia, por dezenas de vezes, enfatiza a questão da perseverança. O que perseverar até o fim será salvo. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10 nos ensina que a salvação pode ser perdida. Você que está nos assistindo no YouTube, é o direito seu discordar de nós, mas não da Sagrada Escritura. Por quê? Porque texto isoladamente interpretado pode gerar um pretexto fora de contexto. E eu não quero entrar, repito, nesse pormenor, porque tomaria muito tempo. Mas salvação é algo caro, número 1, algo precioso, número 2, algo que definitivamente pode ser perdido. E por que pode ser perdido? Por causa também de uma outra palavrinha que eu vou mencionar agora, que cria uma polêmica pior do que uma polenta mal feita. Já viu uma polenta mal feita? É a palavrinha que eu vou dizer agora: livre-arbítrio. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Mas não tem em nenhum lugar da Bíblia. Interessante. E com todo respeito aos meus irmãos calvinistas, não tenho nada contra eles, mas não encaixa. Como é que Deus não deu ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal? Qual a razão da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal colocados ali no Éden? Outras questões a gente vai responder mais adiante, não vamos entrar nesse mérito. Mas porque eu estou colocando essa introdução para entendermos que o trono branco, o juízo final, é a prova definitiva de que Deus é justo. Número 1.
Deus, número 2, deu todas as oportunidades aos seres humanos a obterem a salvação. Número 3, essa oportunidade é baseada em escolha. Se não houvesse a escolha, qual a razão de Deus aleatoriamente criar ou ter um grupo que já está previamente salvo e outro grupo que estaria previamente perdido? É dizer que Deus então trabalharia com cartas marcadas, né? Aquele grupinho ali para salvação, aquele outro grupinho para perdição. Aí nós teríamos um Deus injusto, um Deus carrasco, um Deus incoerente, um Deus que não faz sentido dentro do que as Escrituras nos ensinam. Você está entendendo isto? Amém. Quantos creem que Deus é um Deus justo? Amém. Quantos nosso Deus é um Deus amoroso e misericordioso? Amém. Quantos creem que Deus deu ao homem a capacidade de escolher entre o branco e o preto, o amarelo e o verde, entre o rosa e o vermelho, entre o bem e o mal? Amém. Então, irmãos, com todo o respeito, repito, aos meus irmãos calvinistas ou de outras denominações, eu não estou aqui para debater ideologias. Estou aqui para expor a teologia pura das Sagradas Escrituras. E ali temos então o julgamento do trono branco, que será para os ímpios, será para os perdidos, para os que rejeitaram a salvação. Vamos lá. Antes do trono branco, quem vai estrear o lago de fogo e enxofre? Primeiramente, vamos deixar claro, a Bíblia fala de 3 infernos. A Bíblia fala de 3 infernos. Eu vou só dar uma saltada de página, para você entender. Ó, Sheol, Hades, é o primeiro inferno que você está vendo ali, tá? Ele já existe. Ele é o chamado lugar de tormentos. Todos os ímpios, quando morrem, vão para lá. Chegando lá, eles já sabem que estão condenados e serão remetidos para o inferno final, eterno e definitivo, chamado de Geena. Esse é o chamado Sheol, que é a palavra hebraica para sepultura. Hades, a palavra grega para lugar de tormentos ou mundo dos mortos. Perfeito. Tártaro, como você vê ali, Tártaro é o abismo ou a região de prisões dos anjos caídos. Na revolta de Lúcifer, lá no passado remoto, que nos ensina Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Lúcifer seduziu 1/3 das miríades celestiais, 1/3 dos anjos de Deus. E uma parte deste terço, a Bíblia não especifica se todos estes que foram seduzidos por Lúcifer estejam no local chamado Tártaro. Acreditamos que não, porque do contrário a Bíblia faria questão de dizer que todos estariam no Tártaro, mas é um grupo de anjos cuja hierarquia obviamente muito elevada, como serafins e querubins ou arcanjos. E eles, diz a Escritura em 2 de Pedro 2, 4 a 7, eles estão atados, manietados com cadeias espirituais. Nós temos uma ideia somente do mundo físico material que tocamos e palpamos, mas nos esquecemos que no mundo material também tem a forma de tangibilidade. O que é tangibilidade? O que é tangível? Por exemplo, no mundo material, aqui tem uma prova tangível. Eu pego esse copo, eu sinto esse copo, tenho o sentido do tato, então eu posso dizer, isso aqui é um elemento tangível. Por quê? Estamos no mundo físico, no mundo material. Então o senso de tangibilidade existe, mas algo que nós nos esquecemos é que no mundo espiritual também tem esse sentido de tangibilidade, que não entra dentro do nosso mundo. Essa é uma, não é a única, mas é uma das razões que quando Cristo vier arrebatar a sua igreja e ressuscitar os mortos, que eles vão ressuscitar primeiro, os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, à semelhança de Cristo, e nós, os vivos, seremos transformados com o corpo glorificado, à semelhança de Cristo. Este corpo glorificado vai ser o único corpo que vai coexistir, conviver nas duas esferas. Quais são essas esferas? Na esfera física e humana que hoje
nós estamos, a esfera das 3 dimensões, a esfera da matéria, a esfera do átomo. Mas existe um outro mundo que o meu, o seu, os nossos olhos não enxergam, não veem, que é o mundo espiritual. Por exemplo, aqui dentro deste recinto, e está coexistindo neste exato momento um mundo espiritual. Eu não vejo, você não vê, mas quando oramos, clamamos a Deus, buscamos a sua presença, a sua graça, número 1, sentimos a sua presença. Essa é a prova que o mundo espiritual existe, porque ele está aqui, ele enche esta casa, ele enche a sua vida, ele enche a cada um de nós, ele enche o universo, ele enche o céu, terra, mar e inferno. Número 2, aqui estão os seres espirituais, que a Bíblia chama deles de anjos. Eu não vejo, você não vê, não podemos tocá-los, porque eles são espíritos, mas eles estão aqui se movendo, eles estão aqui batalhando, trabalhando em nosso favor. Não estamos aqui para adorá-los ou reverenciá-los, estamos aqui para agradecer a Deus, porque graças a Ele somos protegidos, graças a Ele nós somos acobertados pela bondade e a misericórdia de Deus. Então o mundo espiritual é um mundo tangível, mas não dentro do mesmo conceito de tangibilidade que eu e você temos, porque para nós o que é tangível? Isso aqui, ó. Isso é o que é para nós tangível, mas no mundo espiritual o conceito de tangível é muito diferente dentro deste conceito. Por isso que o corpo glorificado ele vai se adaptar a esse mundo tangível como a outro mundo. Por isso que diz lá a Escritura: carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus. Ou seja, hoje o sangue mantém este corpo. Esta carne é parte deste corpo que eu e você temos. Mas o corpo glorificado não terá este corpo físico que hoje temos, sustentado pelo sangue. Levítico diz que no sangue está a vida, mas no corpo glorificado não teremos sangue. Então seremos como vampiros? Não! A glória de Deus vai dar a subsistência à própria vida deste corpo. Não precisaremos mais de sangue, porque o sangue está provado. Ele causa a oxidação, a deterioração, a falência das células, dos tecidos e do próprio corpo. Ao mesmo tempo o sangue traz o oxigênio, ao mesmo tempo o sangue sufoca a vida das células. É uma coisa curiosa isso, né? Mas Deus vai mudar toda a estrutura atômica, molecular, minha e sua, com um corpo glorificado à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Não tente entender isso pela razão, aceite por fé, glorifique a Deus. Aleluia. Por isso é importante entender então a existência desses 3 infernos. Primeiro, Sheol, Hades, é o inferno que hoje existe e que está recebendo todos os espíritos, os ímpios e perdidos. Segundo inferno, Tártaro, ali está albergado, guardando anjos caídos que serão soltos na grande tribulação. Não todos eles, mas 4 deles, como diz o livro do Apocalipse, serão soltos na segunda metade da tribulação para fazer um arraso no planeta Terra. E o terceiro inferno existe, que é o lago de fogo que você vê ali, é o Geena. Ele não foi criado ainda, mas o apóstolo João foi o único que viajou no futuro. Diz a Escritura que ele foi arrebatado em espírito e viu a existência deste inferno. Então, no plano da eternidade, o inferno definitivo, Geena, já existe, mas no plano da temporariedade, ou do nosso tempo, ele ainda vai ser criado. Voltando então ao trono branco. O que será o trono branco? Todos os ímpios que estão hoje no Hades, no inferno temporário, ressuscitarão. Mas antes do trono branco, quem vai estrear o lago de fogo e enxofre? Brand new, novinho em folha. A besta, o falso profeta e o dragão. Bum! Diz a Escritura que eles vão ser lançados lá. Que coisa interessante, né? Eles serão privilegiados, né? Em cortar a fita inaugural do lago de fogo e enxofre. Depois, os mortos grandes e pequenos serão ressuscitados, estarão de pé diante do trono. Então estes serão os réus, como você vê ali na tela. Quem serão os que serão julgados e sentenciados? A besta, o falso profeta, o dragão, e todos os mortos grandes e pequenos diante do trono, ou seja, os ressuscitados
da segunda ressurreição. Volte lá comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo 20, só que agora você vai ler comigo o versículo 4 e o versículo 5 e 6, por favor, isso é importante você entender. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, na verdade vamos a partir do versículo 1, porque aí você entende o contexto. Não adianta eu dar o texto se você não vai entender o contexto. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2, 3 e 4. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, antes de Jesus governar, Satanás vai ser amarrado 1000 anos no Tártaro, no abismo. Verso 3. E lançou no abismo, isto é, no Tártaro, no inferno chamado Tártaro, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso vai ser no final dos 1000 anos. Verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quem vai reinar com Cristo durante 1000 anos? Primeiro, os ressuscitados justos e os justos vivos, que serão o mesmo grupo de glorificados. Segundo, os mártires da grande tribulação. É o que o texto, verso 4, acabou de nos informar. Ou seja, vai haver um grupo de crentes que não subirão no arrebatamento. Anote aí. Vão ter crentes que não vão subir no arrebatamento. Então eles já vão ficar na tribulação. E saberão, já de antemão, que a única maneira de eles serem salvos é derramar o próprio sangue. Porque como não honraram o sangue de Jesus, terão que derramar o seu próprio sangue e não poderão receber a marca da besta, nem em cima da mão direita e nem na testa. Anotou aí? Então, se recebeu a marca aqui e aqui, já era. É o que diz o texto. Então, terá que ser martirizado, morto, esfolado por causa do Senhor Jesus. Mas por que terá que ser morto? Porque as pessoas que ficarem na tribulação, elas serão diretamente controladas pelo anticristo. Anote isto: o papel moeda vai desaparecer entre 10 a 15 anos, contando com esta data. Os cartões de crédito estão sendo previstos desaparecerem também no mesmo lapso de tempo, de 10 a 15 anos como muito. E qual vai ser então a forma de moeda que vai girar no planeta Terra? Alguém já ouviu falar dos bitcoins? Bitcoins está começando aí, irmãos. Ninguém está entendendo o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda eletrônica, que ela é mercadejável ou facilmente mercadejada em qualquer lugar do planeta Terra, e ela é transferida para dentro do mesmo valor, tanto é comprada como vendida. Ela não se desvaloriza, como por exemplo o dólar em relação ao peso argentino, a libra esterlina em relação ao ien e assim por diante. O Bitcoin, ele tem o mesmo valor de compra e venda em qualquer lugar do planeta. Está me acompanhando? Então o Bitcoin é o pontapé inicial de um sistema monetário que vai governar o planeta. Está começando com o Bitcoin. A União Europeia, até 2025, quer implantar o Bitcoin como uma moeda alternativa. Mas isso é uma historinha para fazer criança dormir. Porque a partir de 2025, 2027, como muito, será moeda obrigatória. Então, o Bitcoin e o euro vão trabalhar paralelamente. Está se imaginando que o euro se torne
uma moeda eletrônica, para que possa encaixar, não é uma forçação de barra minha. Vamos lá rapidinho, Apocalipse capítulo 13, para você entender o que vai acontecer na tribulação, e que vai deixar muita gente desesperada, e muita gente, infelizmente, não vai aguentar a barra pesada que vai ser, e vão, claro, negar a Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 16: e faz a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. Anote aí, sinal, repita comigo, sinal. 17, para que ninguém possa comprar ou vender. Repita comigo, comprar ou vender. Isso vai acontecer, já está sendo trabalhado nos dias de hoje. Senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Repita comigo, sinal, número, nome. Vamos entender isso bem rápido agora. Verso 18, aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número do homem, e o seu número é 666. O sinal já sabemos. Código de barras, como é que é? Nós vamos falar isso nas próximas 3 quartas-feiras que temos pela frente. O sinal, anote, é o código de barras. O nome da besta, não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Mas o número, já sabemos. 666. Se você pesquisar o número 666, ele está oculto dentro de qualquer código de barras. Compre qualquer coisa, procure o código de barras. Ele é um grupo de 2 barras do lado esquerdo e do lado direito, né? Um conjunto de números. Se não me engano, são 4 ou 5 números do lado esquerdo, 4 ou 5 números do lado direito, e dividido por 3 barras do mesmo tamanho, uma barra no meio, uma barra esquerda e uma barra à direita. Observe que, pegue qualquer coisa que você tenha, se você tiver aí o código de barras, procure, tá? Do lado esquerdo vai ter um grupo de 4 ou 5 algarismos, do lado direito de 4 ou 5 algarismos. Debaixo de cada barra vai ter um algarismo, mas tem 3 barras, escute, tem 3 barras que debaixo delas não tem nenhum tipo de número, está em branco, não está em branco, está invisível, o número 666. Isto é sério, isto é fato, muitos não entendem, muitos não creem, mas isso é fato. Então o sinal, o código de barras, o número 666, mas o nome nós não sabemos ainda. O Bitcoin é uma moeda que está sendo cifrada para breve ter o número 666. Em outras palavras, a impressão do chip aqui e aqui é para validade de compra e venda. Ou seja, não tendo cartão de crédito, não tendo dinheiro, a única maneira que as pessoas terão para sobreviver neste mundo controlado pelo anticristo e por um sistema de câmeras mundialmente controladas por GPS, vai ser o quê? A ter o sinal, o nome ou o número da besta. Não haverá outra maneira. E as pessoas que não quiserem receber esse sinal, elas morrerão, porque elas vão confessar Jesus Cristo, ou vão padecer de fome, ou para sobreviver terão que ser como clandestinas, terão que roubar, terão que fazer tráfico de alimentos ilegal, mas quando sejam pegos pelo anticristo ou pelos agentes do anticristo, vão morrer, vão ser martirizados. É o que Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né? E porque estes vão se manter fiéis, não receberão o sinal da besta nem na testa nem na mão. Então, mesmo que eles morram na tribulação, eles vão ressuscitar antes do milênio com corpos glorificados. Isso também vai se aplicar a ímpios que vão se converter na tribulação pela pregação do evangelho do reino por parte dos judeus. Na primeira parte pelas 2 testemunhas, na segunda parte da tribulação pelos 144 mil. Então haverá salvação na grande tribulação, não cabemos dúvida. Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14 nos ensina sobre isso. Só que o Espírito Santo na tribulação vai agir diferente. Não vai agir como agora, porque hoje ele é derramado abundantemente, chuvas de graça.
e mesmo assim o coração do homem é resistente, é duro, é fechado. Mas ali na tribulação o Espírito Santo vai agir à semelhança do Antigo Testamento, que ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, concedia a eles um tempo para o cumprimento de uma missão específica no tempo específico. Quando a missão do rei, do profeta, do sacerdote acabava, o Espírito Santo se retirava, ou seja, o povo era visitado pelo Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo mora em nós. Na tribulação, o Espírito Santo vai operar parecido como foi nos tempos do Antigo Testamento. Ele não vai morar, ele vai visitar. Então, em termos da salvação, vai ser mais difícil, mais apertada, porque a presença de Satanás e seus demônios vão estar agindo muito mais intensamente sobre a terra. Então isso tem que ser bem entendido. Ok, mas olha o que diz o verso 5, Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviverão. Quem são esses mortos? Os ímpios. Os mortos justos que morrerão na tribulação, ou seja, os crentes que vão ser martirizados, não vão negar a Cristo, vão ser mortos. Estes vão ressuscitar no finalzinho da tribulação. Olha que interessante. Então, são quantas ressurreições? São 5 ressurreições. Yep. Só que a gente vai falar devagar. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, dos justos, dividida em 2 etapas. Quando Cristo venha, a primeira parte dos mortos de Adão até o que morra próximo do momento do arrebatamento, estes justos ressuscitarão e receberão corpos glorificados. Segunda fase da primeira ressurreição, guarde isso. Quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, é ressurreição para a vida eterna. Aí se aplica aos salvos, aos justos. Anotou? Se não anotou, perdeu uma grande oportunidade. Para depois a zebra nem ficar malhada, ela fica quadrada e triangular. Ok? A segunda fase da primeira ressurreição, que é para a vida eterna, vai se dar no final da tribulação. Para qual objetivo? Para trazer os mártires da tribulação ressuscitados e com corpos glorificados. Estão acompanhando? Estão pegando direitinho? Sim. Ok. Por isso que diz a Escritura, mas os outros mortos, quem são esses outros? Os ímpios, que estão ainda no lugar de tormento, não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. É o que diz o verso 6, me acompanha. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Os mortos que morreram de Adão até o último que morrer perto do arrebatamento. Então, aí entra a primeira ressurreição. Mortos salvos, mortos justos. Segunda fase da primeira ressurreição. Todos os mártires da tribulação, sejam eles crentes que ficarão, sejam ímpios que se converterão, não negando a Cristo, não recebendo a marca, o sinal da besta aqui e aqui, serão martirizados e, consequentemente, ressuscitarão com corpos glorificados para reinar com Cristo. Por isso que diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, anote isto, não tem o poder a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo e enxofre, a separação definitiva do homem para com Deus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, por favor, os salvos, os justos ressuscitados da primeira etapa, ou os da segunda, na tribulação, não comparecerão ao trono branco. Não cabe a estes o trono branco, senão aos ímpios. Mas qual vai ser a base do julgamento do trono branco? 3 livros, ó. Livro da vida, livro das obras e livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 12 e 13. E vi mortos grandes e pequenos, e estavam diante do trono, e abriram-se os livros,
E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então esse texto fala do segundo livro, o livro das obras. E tem o terceiro livro, o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se você nunca percebeu isto, anote, são os 3 livros dentro dos quais os ímpios serão julgados. Agora, boa notícia, irmãos. Para estar escrito no livro da vida, você vai dizer, uau, é muita confusão. Não é confusão, é bem prático. Quem está escrito no livro da vida já teve que estar primeiro, está escrito no livro da vida do Cordeiro e consequentemente no livro das obras. Por isso que a Bíblia ela é enfática em dizer, e todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e de enxofre. Assim que, irmã, fique despreocupada. Quando você chegar lá em cima, você já sabe, estou eu escrito no livro da vida, estou eu escrito no livro das obras, estou eu na vida, escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas e se você eventualmente ficar? Aí você terá que batalhar para que essa convicção se torne uma realidade. O que é? Porque você terá que derramar o seu sangue e fazer de tudo para não perder a sua convicção de salvação em Cristo Jesus. Finalizando, fui bem devagar porque eu entendo que isso é desconhecido pela grande maioria. Quem vai entrar no lago de fogo? Está ali. É um grupo grande, que é a segunda morte. Quem serão os condenados? A besta, o falso profeta, dragão, os ressuscitados da segunda ressurreição. Olha que interessante, a morte, que quer dizer separação, vai ser lançado no Geena, e o inferno que hoje existe, chamado Hades, também será lançado. É coisa de louco? Na nossa cabeça não entra, mas tudo isso vai acontecer no lago de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Mas como é que vai ser esse lago de fogo e enxofre? Vai ser o tormento eterno. Diz Jesus lá em um dos evangelhos que ele diz que o corpo dos ímpios que serão lançados no lago de fogo, ou seja, eles vão sair do trono branco já com esse corpo glorificado, não glorificado, esse corpo ressuscitado, diferente do nosso, porque o nosso é glorificado e perfeito. Os corpos dos que serão julgados no trono branco se parecerão com os corpos que hoje temos, falíveis, limitados, com a diferença que ao entrar no lago de fogo, como uma ilustração que Jesus usou uma metáfora, o bicho não vai comer, em outras palavras, será um corpo que sentirá a dor da queimadura, com a diferença que o corpo no fogo do Geena não vai se consumir. O elemento vai sentir a dor da queimadura para toda a eternidade. Não tente entender isso, porque isso não é para mim, não é para ti. Vai ser uma coisa assustadora. Nossa mente não alcança entender isto. Tanto que Jesus usou uma figura de linguagem para deixar levemente compreendido. Porque é um corpo que sentirá dor. Alguém já teve, por algum acidente, uma queimadura leve ou média? Alguém aqui? Fazem uma ideia do que é uma queimadura, com certeza. É uma coisa dolorosa, que assusta. Não tente imaginar uma queimadura por uma eternidade inteira, com dores sem parar. Isso é uma coisa que, repito, não foi projetada nem para mim e nem para você. Entendido aqui? Perfeito? Esse será o trono branco. Vamos sair do trono branco, trono branco, salinha branca. Eu fiz uma associação. Desculpa, pastor, não resisti. Não resisti. Ele está entendendo o mistério. Quem é da igreja local sabe que aqui tem a salinha branca, que não tem nada a ver com o trono branco.
Porque a sala dele é toda branca. Você entra lá, parece sala de noiva, tudo é branco, mesa branca, laptop branco, cadeirinha branca, mesa branca, né? Até a cafeteira é branca, né? É coisa bem interessante, não vou entrar em mais detalhes, né? Tudo, você parece que está num cantinho do céu. Só falta 2 pombinhas brancas voando. Coisa linda, né? Mas não tem nada a ver com o trono branco, não. Boa ideia, pastor. Boa ideia. 2 pombinhas, né? Agora vai dar problema. Vai todo mundo querer ficar na salinha branca, né? Que não tem nada a ver com o trono branco aqui da igreja, aliás, com o trono branco, com a salinha branca da igreja Ágape. Está sendo filmado isso aqui, né? Essa vai descontrair um pouco, porque essa questão do trono branco criou um clima até um pouco preocupante. Vamos lá. Eu queria entrar nos detalhes do lugar dos mortos, mas o tempo não me permite, já são 9h07. Só para você entender isso aqui. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, todos os mortos desciam. É o que a Escritura nos ensina. Para o Sheol, chamado de paraíso ou seio de Abraão. Os mortos ímpios iam para o lugar de tormento. E no meio dos dois, um grande abismo, o poço do abismo. Lucas capítulo 16, a partir do verso 21, nos ensina a parábola do rico e do Lázaro. Parábola, porém, trazendo fatos verdadeiros. Abaixo do grande abismo, o Tártaro, o inferno dos anjos caídos. Quando Jesus morre, os 3 dias que a Escritura diz que ele passaria nas entranhas da terra, de acordo com 2 de Pedro, capítulo 4, ele desce ao Hades. Ele desce ao Hades e ali prega aos espíritos cativos no lugar de tormento. Mas por que Jesus vai fazer isso lá? Ele vai declarar simplesmente que os que estão no lugar de tormento estavam ali porque mereciam estar. Lembre-se que lá em Lucas capítulo 16, eu quero levar você rapidinho a Lucas capítulo 16, é bem interessante, isso não é uma teoria da minha cabeça, isso é bíblico. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo de número 16. Versículo 23. Eu não vou ler desde o princípio porque é muito extenso. Mas eu sugiro que você leia do 19 ao 31, para você entender o contexto. Eu só vou mencionar a partir do verso 23. Lucas 16, 23. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É lógico, no lugar de tormentos, escuridão. Então quem está na escuridão vê com facilidade quem está na luz. E quem está na luz, claro, não consegue enxergar quem está na escuridão, e nesse caso, no lugar de tormentos. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. O lugar de tormentos, ou Hades, ou Seol, ou inferno temporário, é lugar de consciência, como também no paraíso. Verso 24, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o sentido de tangibilidade. Interessante, o mundo espiritual ele é tangível. Isso aqui não é alegórico, isso aqui não é metafórico, simbólico, isso aqui é real, é uma outra esfera que eu e você não conhecemos e nem vamos conhecer. Vamos conhecer na parte da salvação das luzes, mas aqui é a parte das trevas. Agora veja o que diz o verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, e sorte que não se quisessem passar daqui, para vós não poderiam nem os poucos de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora anote o verso 29, isso aqui é maravilhoso. O que Abraão responde ao rico: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O que isso quer dizer? As duas partes mais importantes, ou as duas divisões da Bíblia hebraica, que vai de Gênesis a Malaquias, são lei e profetas. Lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus se transfigura do Monte Tabor, quem aparece ao lado de Jesus? Alguém se lembra?
Entendeu aqui agora? Elias representa os profetas. Moisés representa a lei. Que estavam fazendo Moisés e Elias? Um morto e outro supostamente vivo. Mas a Escritura diz que Deus não é Deus de mortos, senão Deus de vivos. Olha que coisa curiosa. Naquele momento, como era transfiguração, embora no plano físico humano, vai dar uma na tua cabeça agora, vai gerar como heresia, mas isso não é heresia. São fatos bíblicos que tem coisa que a gente não consegue encaixar na nossa mente. No plano humano, físico, Moisés já era morto, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas a transfiguração, o plano era humano e físico? Não. Era espiritual. Ali era o plano da eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Por uma fração de tempo, e a Bíblia não sabe dizer quanto tempo foi, mas uma fração de tempo, que talvez para os discípulos tenha sido 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, a Bíblia não dá detalhes, mas aquele momento, Monte Tabor se tornou uma fração da eternidade, do Kairós, e quem aparece ali? O morto e o vivo. Mas a Bíblia diz claro lá dentro do texto, Deus não é Deus de mortos, senão de vivos. Então, no plano da eternidade, Moisés estava vivo. Olha que coisa interessante. No plano físico humano, para mim e para você, ele está morto, sepultado em algum lugar, lá no Monte Pisga ou no Monte Nebo, como diz a Escritura, porque diz a Escritura que Deus se encarregou de pegar o corpo de Moisés e o sepultou em um local desconhecido, que nunca até hoje foram encontrados os restos de Moisés, por causa do quê? De um suposto problema que Satanás poderia pegar o corpo de Moisés, criar uma sessão espírita ali, ressuscitar aquele corpo. Está provado que dentro do satanismo, chamados zumbis, que são os zumbis? São corpos de pessoas mortas, possuídas por demônios, que ganham o quê? Uma suposta vida, mas não é uma suposta vida, é tipo de uma marionete. E isso supostamente poderia acontecer com o corpo de Moisés. Mas pastor Davi só está tirando essa heresia. Não estou tirando essa heresia. Se você lá vê na Escritura, lá numa das epístolas, que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás, porque Satanás estava lutando pelo corpo de Moisés, ao ponto do arcanjo Miguel dizer: o Senhor te repreenda, esse corpo aqui você não toca, porque esse corpo aqui é do servo do Senhor, e você não vai fazer o que bem entender, porque o Senhor cuidou dele em vida e vai cuidar dele na morte. Amém. Olha que interessante, que Deus é um Deus que se preocupa conosco tanto com a vida como na morte. Mas ali na transfiguração, no plano da transfiguração, repito, no plano da transfiguração, Moisés estava vivo. No plano humano, meu e seu, está morto. Por isso que apareceram Moisés e Elias. Em outras palavras, o Antigo Testamento é a base de julgamento de todo o judeu. A Escritura diz: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, se um judeu hoje vai para o inferno, ele vai porque ele nega a lei e nega os profetas, porque a lei e os profetas revelam a Yoshua HaMashiach, isto é, o Salvador ungido, Jesus Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas pastor, como é que eu vejo Jesus nos 39 livros do Antigo Testamento? Eu agora não teria tempo, porque o tempo já está sorrindo para mim, já está fechando a cara, então eu tenho que ter cuidado com o tempo para não sufocar aos irmãos. Mas depois que Jesus vai lá no Hades, entre os 3 dias que ele está nas entranhas da terra, então ele prega aos espíritos cativos e deixa bem claro: a lei e os profetas vocês souberam, e agora vocês estão aqui porque merecem. Aí Jesus vai lá para o outro lado, para o paraíso, ou seja, de Abraão, e ele cumpre a Escritura no Salmo 68, verso 18. Vamos lá? Salmo 68, verso 18. Já em 10 minutos eu vou parar para entrar nas perguntas. Salmo 68, verso 18. Tu subiste ao alto, levaste o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então Jesus vai lá no seio de Abraão, pega quem estava cativo? Os justos, no seio de Abraão, e transfere para onde? Para o terceiro céu. Aí inaugura-se o paraíso. É curioso isto, né?
porque isso deixou bem claro que a Escritura tinha que ser cumprida. Então hoje todo justo que morre não desce, sobe diretamente para o paraíso. Mas e o ímpio? Morre e ainda desce para o Hades. Quando desce para o Hades, para o inferno temporário, chega lá, já está consciente da sua futura condenação no lago de fogo e enxofre. Não tem essa de passar em purgatório, minha irmã, meu irmão. Não tem essa de fazer um estágio de purificação para ver se está aprovado ou reprovado para entrar no lago de fogo e enxofre. Não. Tudo é decidido em vida. É aqui nesta vida que eu e você e cada ser humano toma a grande decisão. Ou subimos ou descemos. Ou passamos a eternidade com Deus, ou ficamos separados, apartados, divorciados de Deus. Amém? Quantos estão convictos dessa realidade? Amém. Quantos estão convictos que o céu é tão real quanto o próprio inferno? Amém. Então não temos dúvida, porque se você que está nos assistindo tem dúvidas, é o momento de você ter uma experiência com Deus, uma experiência de convicção, uma experiência de transformação, uma experiência de toque, de impacto com a palavra de Deus. Mas vamos lá. Então o paraíso agora está no terceiro céu. Então aqui nós vemos uma visão bem rápida do lugar dos mortos. Vamos passar um pouquinho mais rápido, porque o tempo já está aqui. A concepção do paraíso, grande abismo e inferno. Antes da ressurreição de Jesus, então, o paraíso era lá embaixo e o inferno do lado direito. Mas depois Jesus leva o paraíso para o terceiro céu. Hoje o seio de Abraão está vazio, mas lá no terceiro céu está o paraíso, onde estão as almas dos justos. E os justos lá estão conscientes de tudo, sobretudo uma alegria maior do que a sua, porque eles estão consolados dia e noite pela presença do próprio Deus. O próprio Deus fala com eles, está com eles, manifesta-se a eles. É coisa linda, não tem descrição. E já sabem, olha a alegria deles, já sabem que vão voltar à terra vitoriosos em corpos glorificados, transformados para reinarem com Cristo 1000 anos. Sabe, o problema somos nós, que temos que ainda batalhar para participar da vida eterna, temos que lutar, mas eles já batalharam, já chegaram lá, já estão alegres, já estão conscientes, já estão convictos do seu regresso a esta terra com seus corpos glorificados. Mas o problema ainda está conosco, que temos que perseverar até o fim, temos que batalhar até o fim. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, não tenho como entrar nessa parte, né? Mas a Bíblia fala de 5 tipos de julgamento. Uau! Dos crentes, que é o tribunal de Cristo, o julgamento de Israel, o julgamento das nações, que vai ser quando Cristo regressa com a igreja glorificada antes de estabelecer o governo de 1000 anos, o julgamento dos anjos. Ei, quem aqui sabia que nós, os justos servos de Deus, vamos julgar aos anjos? Não sabia? Então vamos às escrituras. Meu Deus, se você não sabia disso, você vai sair daqui sabendo, de olho fechado, falando para trás. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos julgar os anjos caídos. Os anjos que se rebelaram contra Deus ali no passado remoto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Você vai dizer, pastor, quem sou eu? Eu julgar anjo, eu sou pobre, miserável, cego e nu. Ei, mas agora você é filho, filha de Cristo, lavado, remido no sangue de Cristo. Até aqui você tem convicção que o teu nome está no livro da vida. Até aqui você tem convicção que o Espírito Santo faz morada em ti, habita em ti. Até aqui você sabe que tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos lutar para manter isso até o final. E mantendo até o final, vamos ser galardoados com tantas coisas que nunca merecíamos ou passou pela nossa cabeça. E dentre elas, julgar aos anjos. Isso é forte. Judas, verso 6. Para você agregar esse texto. Se você não sabia, está sabendo agora. Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado. A palavra principado aqui é traduzida pela palavra grega kuriotetes. E kuriotetes quer dizer lugar de honra.
lugar de autoridade. Os anjos tinham um lugar de honra, lugar de autoridade. Eles eram perfeitos, mas olha o que diz a Escritura aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, não todos, aquele terço que foi seduzido por Satanás, mas deixaram a sua própria habitação, isto é, deixaram o seu lugar de santidade, deixaram o seu lugar de honra que Deus lhes conferira. O que acontece? Reservou na escuridão e em prisões eternas. A palavra prisões eternas aqui no português, no grego, é Tártaro, que é o inferno dado aos anjos caídos, não é? E para até o juízo daquele grande dia. Quando vai ocorrer esse juízo do grande dia? Paralelamente com o trono branco. Então, no trono branco seremos os jurados, o juiz, Senhor Jesus, mas no juízo dos anjos seremos os juízes, com o Senhor Jesus Cristo. Que loucura! Esses anjos serão julgados. Deixa eu passar para frente, eu estou no branco, só estou dando essa visão rápida. Então, para você entender, no julgamento dos crentes, que é o tribunal de Cristo, Jesus não será juiz, ele será o noivo. Mas Jesus, no julgamento de Israel, ele se revelará como o Messias, mas ele será juiz. Quando julgar as nações no final da grande tribulação, quando julgar os anjos, e nós também participaremos desse julgamento, e também ele será juiz no trono branco. Entrando no livro do Apocalipse, vou entrar nessa primeira parte. Primeiro capítulo do livro do Apocalipse fala das coisas que viste, é a visão do Cristo glorificado. Dos capítulo 2 ao 3 são as coisas que são, a igreja no passado e no presente. Agora a igreja, como você vê ali no quadro, desaparece, ela é arrebatada a partir do capítulo 4 do Apocalipse. E eu não vou entrar nos detalhes que ali estamos vendo, né? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas 7 igrejas tanto representam igrejas literais no tempo e no espaço, como igrejas de caráter espiritual ao longo da existência da igreja. Observe ali, no capítulo 4, a igreja é arrebatada. Não vou entrar nesses detalhes, pelo menos de momento. Quero já entrar de cabeça nos 6 indicativos de que apontam que estamos vivendo os últimos tempos. Então temos um pouquinho que nos resta hoje. Aí teremos dia 4, 11 e 18 para destrinchar esse rolo, esse mistério. E está aqui o rolo. Vamos falar. Primeiro indicativo, a saída do Reino Unido da União Europeia e início da montagem do grupo dos 10. Segundo indicativo, a crescente apostasia dos últimos dias. Terceiro indicativo, o Al-Mahdi, a chegada do tão esperado Messias muçulmano islâmico. Quarto indicativo, polêmico novo governo dos Estados Unidos. Quinto indicativo, aquecimento global, destruição do meio ambiente, a preparação para a restauração do planeta para o milênio. Ei! Alguém viveu nos últimos 20 anos um fevereiro tão quente como agora? Alguém se lembra? Seja sério comigo, não fique envergonhado. Alguém se lembra nos últimos 20 anos, um dia 26 de fevereiro como estamos hoje? Alguns estão até de camiseta, de camisa. Eu estou meio abobalhado, né, com esse pullover, né, que eu estou um pouco resfriado. Mas nunca vivemos nos últimos 20 anos um inverno, pelo menos aqui no hemisfério norte, tão aquecido. Se você não sabe, só uma palhinha. 2/3 da calota polar do Ártico, 2/3, já está comprovado que está em processo aceleradíssimo de derretimento. 28% da calota da Antártida já está em planos de derretimento. 16% dos Alpes suíços, italianos e franceses está em processo de derretimento. O que isto quer acontecer? O ecossistema do planeta Terra está enlouquecido. Está previsto que 2020, 2021, 2022, as temperaturas dos oceanos, que estavam previstas em subir de 1,5 grau a 2 graus centígrados, agora os cientistas refizeram os cálculos de 2 graus a 3 graus e
meio. O que isto significa? O planeta vai entrar num caos na meteorologia. Chuvas abundantes aonde nunca choveu, secas abundantes aonde sempre choveu. O aquecimento global está alterando até o movimento das aves. Quem já chegou nesses últimos dias a acompanhar uma reportagem de uma gigantesca nuvem de gafanhotos entre a Turquia e a Síria? Alguém soube dessa informação? E vai piorar a coisa, meus irmãos, porque o aquecimento global está trazendo o desequilíbrio do sistema dos animais em manterem a sua cadeia alimentícia, ou seja, no momento que está vindo a temperatura mais quente, os vegetais que deveriam brotar a seu tempo estão brotando ou antes do tempo ou estão morrendo no meio do caminho e não estão permitindo com que a cadeia alimentícia passe por aquele ciclo normal. Isto vai levar à migração de milhares de insetos em torno do planeta, fora o problema de animais que já estão invadindo cidades em busca de alimentos. Não, tranquilo, você vai entender que o aquecimento global não é teoria de conspiração, é bíblico, é fato, porque a casa primeiro tem que ser bagunçada para o dono da casa voltar e arrumá-la. Ou seja, quem é o dono da casa? Jesus de Nazaré. A casa está totalmente desarrumada, o próprio homem tem destruído este planeta, mas o dono da casa, Jesus Cristo, vai reinar 1000 anos. E antes que ele coloque o pezinho nesse planeta, ele vai deixar essa casa bonita, bem arrumada, cheirosa e cheia da sua glória. Como as águas enchem os mares, a glória do Senhor vai encher toda a terra. E o sexto indicativo, nós vamos falar do avanço da Rússia no atual cenário mundial, grande ameaça de uma iminente guerra mundial. Você tem feito essa pergunta? Por que Rússia e China estão tão grudadinhos como São Cosme e São Damião? Ou como Romeu e Julieta? É bíblico. A Rússia mais do que nunca vai se aproximar da China e a China da Rússia, porque os dois têm interesses comuns. A invasão do Estado de Israel para extrair do fundo do Mar Morto quatrilhões de dólares de reservas minerais, incluídas petróleo, titânio, manganês, ouro bruto, pedras preciosas da mais excelente qualidade. Como é que eu sei disso? Vou mostrar para vocês em pesquisas que foram feitas nos últimos 25 anos. Gás natural. Pense comigo, por que a Rússia invadiu deliberadamente a Ucrânia? Resposta: a Ucrânia hoje é a maior produtora natural de gás natural do planeta. Quem tem o domínio da Ucrânia tem o domínio do gás natural do continente europeu. Mas Putin descobriu: quem tem o controle do gás natural do Estado de Israel tem o controle do planeta Terra. Então as maiores jazidas de gás natural, não ainda exploradas, mas já conhecidas, estão debaixo do leito do Mar Morto. Putin sabe de tudo isso, a China sabe de tudo isso, e os dois já estão unidos para fazerem a invasão ao Estado de Israel. China, Rússia, Líbia, Etiópia, Alemanha, Irã, toda essa bagunça com o Irã, tudo está lá em Ezequiel capítulo 38, versículo 5, a batalha de Gog e Magog número 1. E quando ela vai acontecer? Depois do arrebatamento da igreja. A Rússia vai invadir ao Estado de Israel. Mas isso eu vou deixar para o próximo episódio. Para o próximo episódio, então, nós vamos entrar sobre a saída do Reino Unido. Que tem a ver isso na Bíblia? Qual a importância da saída do Reino Unido da União Europeia? É o desmonte da União Europeia. A União Europeia de 28 países será reduzido a 10 países. Hoje são 27. Mas quando o anticristo receba o governo nas suas mãos, diz a Escritura, em Apocalipse capítulo 17, versos 12 e 13, e estes 10 reis entregarão por 1 hora o poder na mão da besta. Mas isso começaremos a falar já a partir da próxima quarta-feira, 4 de março. Alguns hoje não vieram, eventualmente, por N razões,
mas estaremos postando este vídeo para que alguns que não tiveram ainda acesso via YouTube, mas os que puderem, não perca os próximos 3 episódios. O negócio vai esquentar muito nos próximos 3 episódios, porque já estaremos desenrolando esses 6 indicativos. 10 minutinhos para perguntas. Se não temos, paramos por aqui. No Sheol, você mostrou o Sheol e o seio de Abraão ainda, quando Jesus ainda não tinha arrebatado. Você falou que o rico falou com Abraão lá no Molha para que eles tinham contatos? Não. Preste atenção. Existia um abismo Sim. intransponível. Não tinha como de um passar para o outro lado. Mas eventualmente houve uma permissão de Deus. Preste bem atenção. Olha que interessante. É só ler o texto. Que o rico que estava onde? No lugar de tormento. Lugar de tormento é lugar de escuridão. Raciocine comigo. Quem está na escuridão é mais fácil de quem está na luz ou vice-versa? Exato. Se eu estou numa plena escuridão e entra alguém com uma vela, obviamente eu vou ver a pessoa com a vela. Agora, se é no sentido contrário, é muito mais complicado. Então havia uma forma de comunicação? Sim, comunicação havia. Mas entendemos pelo texto, lendo o contexto, que essa forma de comunicação não era uma coisa comum, normal, regular e corrente. Houve uma permissão de Deus para que o rico entendesse que ali era um lugar real demais, como também do outro lado também era um lugar real, um lugar de tormento e um lugar de deleite do outro lado, um lugar de juízo e condenação, mas um lugar de conforto e consolação, que é a ideia que hoje temos nas Escrituras, como será a eternidade juntinho com Deus e a eternidade separada com Deus. Só que ali foi uma espécie de preparação, foi uma antessala miniaturizada, nada em comparação ao que se terá no futuro, porque vão ser coisas totalmente distantes, não vai haver nem formas de comunicação ainda que permitidas por parte de Deus. Quem vai ser lançado no Geena já foi lançado e não vai ter comunicação e nem visualização de quem está deleitando-se com a paz, a vida eterna, com a alegria na presença do próprio Cristo. Sim, agora no Sheol, no final, quando eles forem lançados no lago de fogo, os anjos, depois que forem julgados também serão remetidos. Os mortos que não aceitaram Jesus vão ser mortos, vão sentir as dores. O Satanás e seus anjos são imortais. Eles vão sentir essas mesmas dores ou eles vão ser destruídos? Suposta não. A Escritura diz que eles serão atormentados. Quando a Escritura fala atormentados, lembre-se que 1 Coríntios capítulo 15 diz que existem corpos espirituais. Isso quer dizer, embora Satanás, interessante isso, ele é um espírito, mas lembre-se que originalmente ele é um anjo. Foi um anjo de luz. E os anjos têm corpos espirituais. É uma coisa estranha. Quando falamos de corpos, nós falamos desse senso de tangibilidade, do que é tangível. Porque o nosso conceito de tangível só reside dentro desse mundo físico que eu e a senhora conhecemos. Nós não conhecemos o outro mundo. Já os anjos e os demônios são os únicos que de momento conhecem esses dois mundos. Eles conhecem o mundo deles, que é o espiritual, e conhecem o mundo material. Então, eles têm noção de tangibilidade. Eu, a senhora, nós que estamos aqui, a menos que tenha algum anjo que eu não saiba que tem aqui no nosso meio. Tem algum anjo aqui? Não, né? Acho que todos aqui são servos de Deus. De repente, ele é um anjo, eu não sei. Está no corpo de um anjo, né? Pastor, de repente, né? Não sei. Mas nós não temos essa noção, né, dos dois mundos. Demônios e anjos têm. Deixa eu rapidinho ir a 1 Coríntios capítulo 15. Só vou deixar só esse texto para a senhora meditar. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 30, 38, 39, 40, 41, 42. 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela.
assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corpo em corrupção, ressuscitará em corpo em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, que é o nosso corpo que hoje nós temos, há também corpo espiritual. Não sou eu quem estou dizendo isso, é a Escritura que está dizendo. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, rapidinho. Já estou com meu tempo já estrangulado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite eles receberão sombra e água fresca? Não. Vão ser mortos? Não. Serão atormentados. Faz um highlight aí, atormentados. Estarão conscientes, sofrendo. Consequentemente, subentendemos que receberão, Satanás receberá de uma certa forma algum tipo de corpo para que haja esse tormento no lago de fogo e enxofre. Ainda que a ressurreição dos mortos ímpios dará a eles um corpo para entrar dentro deste tormento, e para o diabo não se fala com clareza, subentendemos, não é uma afirmação, só podemos afirmar aquilo que a Bíblia nos coloca. Então, esse tormento pode ser diretamente infligido a um corpo, e como vimos em 1 Coríntios capítulo 15, os anjos também têm algum tipo de corpo espiritual. Então não é absurdo crer que Satanás receberá também um corpo espiritual adaptável ao sofrimento do lago de fogo e enxofre, ok? Mais uma pergunta, 4 minutos, sim. Pastor, usando o texto que a irmã ali falou, mas eu quero falar sobre o rico. Não sei se eu entendi bem, mas parece que os atormentados vai ter lembrança daquela terra? Tudo, né? tudo. Agora, deixamos claro, uma coisa é ter lembrança e outra coisa é ter linha de comunicação. Linha de comunicação está cortada. Isso é muito dado aos espíritas que querem trazer a comunicação dos mortos, mas esse é um outro assunto que mais adiante poderemos falar. Sim. Mas quem está lá tem lembrança e quem está lá também tem lembrança. Ainda que, guarde isso, quem está lá tem a lembrança, mas não tem a comunicação aqui. E quem está lá também tem a lembrança. Agora, preste atenção, que interessante, né? Quem está lá tem a lembrança da grande abençoadora oportunidade que teve de conhecer a Jesus Cristo. Agora, imagine o regozijo de quem está no paraíso. Quem está lá tem a lembrança de todas as oportunidades que recebeu e o momento de tê-las rejeitado uma após outra. Então imagina o tormento quem está lá embaixo, tendo essa consciência das perdas ou dos desperdícios das oportunidades. E a gente que vai estar no paraíso vai ter essa lembrança, né? Alguma lembrança aqui na terra? Tudo. Vamos se reconhecer? Por exemplo, sem nenhum problema. Minha mãe, meu pai, a gente vai se reconhecer. Tudo, só que vai mudar a linha de relacionamento. Efésios capítulo 2 diz que nós seremos como uma família, a família de Deus, que se nomeia por o nome de Deus Pai. As linhas de família, como hoje conhecemos, marido, mulher, elas são feitas para funcionar aqui na terra. Eu vou saber que conheço ele, mas não vou saber que ele foi meu marido. Vai saber, mas ele agora, para sua consolação, ele é seu esposo aqui, agora, nesta vida. Quando a senhora receber o corpo glorificado, ele também, a senhora vai se lembrar que ele foi seu esposo, mas a senhora não terá a mesma relação de marido e mulher com ele, ou seja... Mas isso não causaria um sofrimento se eu chegar lá na terra e não ver uma pessoa querida que não... Não, agora que eu vou lhe mostrar na Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Eu deixei o melhor para o final, tranquilo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, anote aí. Bonita, eu gostei, o negócio esquentou no final. Sempre assim, no final alguém acende o pavio, joga a pólvora seca e manda gasolina. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos o quê? Lágrima. Lágrima, ela tem consequência em coisas negativas, lembranças negativas, reações negativas, tudo que é negativo. Vamos lá, o que produz lágrima? Morte.
Não haverá mais morte. Morte, a palavra grega farato, separação. Não haverá mais pranto. Não haverá mais clamor. Não haverá mais dor. Em outras palavras, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo nesta vida que nos evocaria lágrima, dor, pranto, morte, nenhuma dessas lembranças vão estar conosco. Porque vai ser tudo novo. Tudo novo. Do contrário, o céu, a nova criação que Deus vai nos dar, ela seria tão imperfeita como esta por causa do pecado. Mas irmã Renata, vá para casa alegre do lado do rei Josias, acreditando e crendo nas Escrituras. Vocês vão se conhecer. Só que lá, com o corpo glorificado, Josias, me perdoe, mas agora não somos mais marido e mulher, somos irmãos em Cristo, porque a Escritura diz, né, que os glorificados serão como anjos, não se casam e não se darão em casamento. Não fique triste se lá no céu não tiver, né, aquela oportunidade de marido e mulher, mas agradeça que você chegou salvo, transformado, redimido, e vai conviver com seu irmão para todo sempre. O rei Josias levantou a mão. São os alunos do CETAGAP lá de Malco. Mas ainda podemos segurar a mão. Não tem nenhum problema, irmã. Só que a relação marido e mulher acabou. Ei, aproveita aqui na terra, com todo carinho e respeito. Não deu uma de Mormon, né? Os mormons ensinam, né? Lá no céu eu vou ter 2 ou 3 esposas. Não. Jesus deixou bem claro. No céu seremos como anjos. Não nos casaremos, não se dão em casamento. 2 perguntas e terminamos. Mais 2, para terminar. Se não tem essa pergunta... Não, deixa ele falar, igual a dos dois. O negócio ficou só aqui na frente. No trono branco, por que razão vai ter o julgamento se todos eles são condenados? Não é os ímpios? É a questão da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela tem que ser aberta, patente, transparente aos olhos de todos. Aos olhos de Satanás, aos olhos dos ímpios, aos olhos do falso profeta. Porque a justiça de Deus é algo aberto, transparente, pública. Não tem essa coisa de não... Se não houvesse o trono branco, a justiça de Deus não seria cumprida. O plano da salvação implica o denominador final e comum, exatamente o trono branco. Ou seja, o que é a justiça? Dar aquilo que se merece, ou que lhe deve ser retribuído. Se eu aceito como justiça, eu recebo uma recompensa no plano positivo. Se eu rejeito, eu receberei por justiça uma punição. Então o trono branco é o que é? Ela é a retribuição pela rejeição do homem, a oportunidade que Deus lhe deu para a salvação. Então é um mito que falam das pessoas, que escuta muita gente falar, outras pessoas, que assim, você vai chegar lá no dia do juízo, no dia do juízo, no trono branco, vai dizer, apartai de mim, maldito, não entra para o céu. Então não vai ter isso. Não tem nada essa parte do apartai-vos, vamos trazer bem claro, é o julgamento das nações. Eu vou entrar nesse tópico. Está lá em Mateus capítulo 21, do verso 31 a 40. Então as pessoas fazem uma mistura de julgamento que a gente não sabe aonde começou um e terminou o outro. Por isso que eu apresentei ali no quadro que são 5 tipos diferentes de julgamento. Nas próximas quartas-feiras eu vou falar um pouquinho sobre o julgamento das nações, aí vou mencionar este texto. E a questão de mito deixamos com Bolsonaro. Ele é o mito. Última pergunta da noite. Pastor, Irmã, o negócio esquenta no finalzinho, poxa. estou acompanhando com a Renata. Vamos lá. Com a Renata ali, porque a palavra, eu acho que é cumprimento da palavra de Deus também, que Deus fala que todo joelho dobrará e confessará ao Senhor Jesus. Isso vai acontecer quando Jesus regresse no final da tribulação. Quando ele regressar e colocar os pés no Monte das Oliveiras, vai se cumprir Zacarias capítulo 12, 13 e 14. Nós vamos falar isso nos próximos episódios. Tá bom, gente? Já foi embora o nosso horário. Ainda nós temos CDs. Se algum irmão ainda não levou, você não é obrigado, mas todos estes slides, no total de 216, estão tudinho aqui. Você fica na liberdade. Se você quer, amém. Se você não quiser, você não é obrigado, mas ainda temos mais de 20 disponíveis. Vamos nos colocar de pé, falarmos com Deus. Temos um lanche aqui do lado, por gentileza. Temos aqui um lanche, né, que foi confeccionado pelos irmãos do CETAGAP, né? Isso, para ajudar na formatura. Então,
Próxima quarta-feira continuamos. Anote aí, você que está nos assistindo no YouTube, teremos ainda mais 3 capítulos desta saga, Conferência de Escatologia. Vem para cá ao vivo, ou então assista no nosso canal do YouTube. A glória e a honra seja dada ao Senhor nosso Deus. Dê a mão ao seu irmão agora. Vamos orar com o Papai do Céu, agradecer a Ele. Hoje estamos em um número um pouquinho menor, como normalmente temos às quartas, mas a presença garantida do leão da tribo de Judá, do alfa e o ômega, do princípio e o fim, Jesus de Nazaré. Pode faltar eu, pode faltar qualquer um, mas a presença dele não é indispensável. Se ele não estivesse aqui, não aconteceria nada, mas como ele está aqui, tudo já está acontecendo e continuará para a glória do seu nome. Pai amado, nós te agradecemos, finalizamos esta quarta-feira, é a quarta semana. Louvamos o teu nome pela tua palavra, louvamos o teu nome por aqueles que têm se esforçado em estarem aqui às quartas-feiras. Entendemos que as circunstâncias da vida muitas das vezes não nos permitem estarmos ali constantes, mas recompensa o esforço que os teus filhos e filhas têm tido em estar aqui às quartas-feiras para se alimentarem da tua palavra. Leva-nos em paz e em segurança, fortalecendo os nossos corações, fortalecendo a nossa fé. Vivemos em tempos difíceis demais, aonde a fé tende a ser corroída, tende a ser corrompida, tende a ser enfraquecida, tende a ser esfriada pelas oposições, pelas tribulações, pelas as complicações desta vida. Mas a tua palavra é clara, é nítida, é patente. O que perseverar até o fim será salvo. Ajuda-nos a perseverarmos. É duro às vezes, é difícil às vezes, é complicado às vezes, mas ajuda-nos, papai. A palavra perseverança deveria estar mais constante nos nossos lábios, mas Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a tua graça que nos basta nos sustente, ainda que como humanos reconhecemos nossa debilidade, nossa fraqueza e até mesmo a nossa impossibilidade de chegarmos até o final. Mas contigo chegaremos, contigo conquistaremos, contigo superaremos, contigo somos mais do que vencedores. Guarda-nos em paz e segurança de regresso às nossas casas e nos permita regressarmos na próxima quarta-feira, 4 de março, onde o teu nome continuará sendo levantado, glorificado e exaltado. Muito obrigado, é a nossa oração que a ti fazemos agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para o seu irmão: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Final das nossas transmissões aqui da Igreja Ágape, cidade de Medford, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Até a próxima quarta, permitindo Jesus. Se Jesus vier, não fique triste comigo.